Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse nosso super curso de licitações, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores, eu quero reforçar para vocês dessa forma que você aprende, tá? É dissecando a lei, cara. Você pode ter certeza que você estará preparado para qualquer questão de licitação. Agora, você tem que fazer essa parte. Depois que você assistir os vídeos, né, principalmente esse título 2, você tem que fazer o quê? Uma leitura com muita atenção de todos os dispositivos e lembrando das explicações. E logo depois, cara, você vai lá e faz aí uma bateria de exercícios que você não vai errar, tá? Então, olha lá, alienações, primeiro aprendizado. Professor, o que eu tenho que entender de alienações, né? Então, alienações, né, você tem que entender o seguinte, né? Que alienações nada mais é que o ato da administração pública, o quê? Ó, vender. Vender, né? Esse doisinho aqui da aula anterior, né? Vamos apagar esse cara aqui. Vender. O professor vai vender o quê? Duas coisas, né? Bens, né? Claro, bens o quê? Imóveis e bens móveis. Então, toda vez que você ler alienações aqui, é claro que vai ter que seguir o quê? Vai ter que seguir procedimentos. Procedimentos esses previstos aqui no artigo 76, 76 e 77 da lei. Beleza, professor, ele vai vender o quê? Qual que vai ser a modalidade, né? A modalidade nós já vimos, vai ser exclusivamente por leilão, né? Então pronto, aí ó, já, só por isso aqui você já mata alguma questão. O que é alienações? É o ato de vender. A administração pública tem um ato de comprar, sim, ela mais compra do que vende. Mas existem determinadas situações, né? Que o que? A administração pública tem que desfazer de alguns bens, né? O caso aí mais comum é o seguinte, é caso de Detran, né? Foi feitas blitz da vida, ela apreende os carros, ficam lá no pátio, o dono lá abandona, não vai buscar o veículo dele, vai virando sucata, tem um prazo previsto na legislação, o que acontece? A administração pública vai vender, né, esse bem que está sob a sua custódia, né? É um exemplo, né? Tem vários outros, né? Tem coisas que são apreendidas aí pela polícia, venda de terreno até para fazer caixa mesmo, são várias situações, né? Então vem comigo, né? Então é o seguinte, para situar vocês, né? Nós estamos o quê? No título 2, que são o título das licitações, nós estamos aí no capítulo número 9 das alienações. Na próxima aula, nós iremos encerrar as licitações aí, o capítulo 10 dos instrumentos auxiliares, né? A gente vai tratar cada um dos instrumentos auxiliares, né? Então é muito importante isso, né? Olha aí, para você ter uma visão espacial aonde esse assunto está localizado na lei de licitações. Professor, qual que é o próximo título? O próximo título são dos contratos administrativos. E claro que nós iremos fazer a mesma coisa, né? A mesma coisa, a gente vai aí todos os capítulos aí dos contratos administrativos. Então, sem muitas delongas, vamos aqui para o nosso assunto, artigo 76. Ó, alienação. O que é alienação? A venda. De quê? De bens da administração pública. Então, a administração pública pode vender? Pode. Subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, né? Opa, e aí, professor? Aí eu quero falar para vocês o seguinte. Vamos lá. Regra geral. Vamos trabalhar na regra geral. A administração pública pode vender os seus bens? Sim, tanto os bens imóveis quanto bens móveis. Pode. Beleza, ele pode fazer isso, né? Então, pode fazer? Pode fazer, né? Pode vender, com certeza, né? Agora, dois requisitos gerais. Primeiro, tem que haver interesse público. Aqui, ó. Interesse público devidamente justificado, né? Então, para desfazer do patrimônio público, tem que ter o quê? Uma justificativa, né? E segundo, precedida de avaliação, né? Ou seja, a preocupação do legislador em relação ao preço, né? Não pode vender por qualquer preço. Quando ele fala precedida de avaliação, ele quer vender um bem, nem a mais, nem a menos do que a que é praticado no mercado. Isso que trata. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele quer o preço praticado no mercado. Bacana? Então, regra geral, pode vender? Pode, bens móveis e imóveis, beleza.
Agora, dos requisitos gerais, interesse público e precedida de avaliação. Por que precedida de avaliação? Para que utilize, para que fixe, né, um preço justo que é praticado no mercado, que vai ser através do leilão. Beleza. E obedecerá às seguintes normas. Ok, artigo 76, nós vamos ter aqui dois incisos, tá? Nós vamos ter dois incisos, né? O primeiro inciso, ele vai tratar dos bens imóveis. Beleza? O segundo inciso, tá? Ele vai tratar dos bens móveis. Beleza? Tá aqui, ó. Bens móveis e bens imóveis, né? São dois casos, né? Ok? Nos bens imóveis, beleza? Nos bens imóveis, nós teremos aqui 10 casos de dispensa. 10 casos de dispensa, né? Então é isso aí que nós temos que aprender. E nos bens imóveis nós teremos aí, salvo engano, 5 casos. 5 casos, beleza? Bacana? Então vamos lá, bens imóveis, tá? Vamos trabalhar tudo agora sobre bens imóveis, que é um pouco maior, depois a gente trata dos bens móveis, né? Olha aí, ó, tratando-se de bens imóveis, inclusive pertencentes a autarquias e fundações, parou, tá? Então é o seguinte, você pega aqui, ó, autarquias e fundações. O que as autarquias e fundações têm a ver com a administração pública direta? Muito simples, porque ambos os casos são organizações de direito público. Então, essas instituições de direito público, tá? Ó, então esse é o primeiro caso. Professor, e as pessoas jurídicas de direito privado pertencentes ao Estado, né? Ou seja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As empresas públicas e a sociedade de economia mista têm regime próprio de contratação, consagrado pela Lei 13.303, tá? Lei 13.303 de 2016, é o estatuto deles. Inclusive, nós vimos isso lá no comecinho das primeiras aulas, né? Que essas pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes ao Estado, Caixa Econômica, Banco do Brasil, têm um regime próprio. Elas não estão subordinadas à lei de licitações. Por quê, professor? Porque subentende-se que ela tem o seu regime, né? Ela tem o quê? Recursos próprios para gerir. Né? Então, vamos lá. Primeiro, então, ó, essa aqui só serve, então, para a administração pública direta, autarquias e fundações. Exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação, modalidade de leilão. Nós já sabemos, está aí, modalidade de leilão. Então é o seguinte, vamos lá falar pela regra geral. Regra geral. A administração pública pode vender seus imóveis? Pode. Primeira regra, existência de interesse público. Segunda regra, precedida de avaliação para que pratique o preço justo. Terceira regra, bens imóveis. Primeiro, depende de autorização legislativa. Por que autorização legislativa? Porque é o seguinte, né? O poder legislativo significa a voz do povo. Você não administra coisa do povo, então o povo tem que se manifestar. Então, por isso que tem que ter a famosa autorização legislativa. E dependerá qual modalidade? Leilão. Pronto. Então, seguindo esses 4 requisitos aqui, a administração pública poderá vender os seus bens imóveis. Beleza, bingo, ponto final. Aí agora, pessoal, agora vem dispensada a realização de licitação nos casos de. Ou seja, nós temos 10 casos, né, na qual a administração pública, ela poderá o quê? Desfazer do seu patrimônio, alienar seu patrimônio, sem a necessidade de quê? De realizar o famoso leilão, tá? Professor, qual que é o principal caso? O caso número 2, né, a linha B. Ou seja, né, por exemplo, né, isso eu vi acontecer, né, quando eu estava na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, né, o que acontece, né? Vamos fazer uma escola estadual, né? E aí, o que acontecia, né? Aí lá no município tinha um terreno. O que acontece? A prefeitura doava o terreno para o Estado. E o Estado acrescentava aquele terreno ao seu patrimônio, né? Olha aí, né? Doação, tá? Tá desfazendo, né? Isso é o que? É um caso de dispensa. Caso B. Vamos lá. Primeiro, dação em pagamento, né? O que é dação em pagamento? É quando você dá algo para pagar, quitar uma dívida, tá? É isso que é dação em pagamento. Tá? Então, quando você dá algo para pagar alguma dívida, é dação em pagamento.
É claro que tem todo o procedimento judicial, né? Ou administrativo, dependendo do caso, né? Então, dação em pagamento é uma das hipóteses de quê? De alienação de bens imóveis, né? Sobre isso, a gente já vai para o parágrafo 1º. Vamos adiantar o assunto, né? A alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada do procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Então tá aí, né? Então aqui você vai o quê? Dispensar aqui a autorização legislativa no caso da dação em pagamento, né? Aí, ó, dação em pagamento você vai dispensar a autorização legislativa. Então, como assim, professor, dação em pagamento, né? A administração pública está devendo, né? Está devendo um contribuinte, por exemplo, está devendo uma pessoa, né? Já transitou em julgado e o cara tem interesse em uma área, né? A administração pública não tem dinheiro para pagar, não tem precatório. O que acontece? Ele pode fazer o seguinte, ó, eu recebo, tá certo? Esse bem e a gente quita. Beleza? Beleza. Então, isso é dação em pagamento. Ok, né? E agora? Agora eu expliquei só metade do parágrafo primeiro. Tá? Então, vamos lá. Procedimentos, judiciais. Beleza? Tá? Procedimentos judiciais. Beleza? Procedimentos judiciais. Ou dação em pagamento. Esse dação de pagamento é o inciso A. Na dação de pagamento, questão de concurso dispensará o quê? A autorização legislativa. Tá? Agora a gente vai nesse item aqui, tá? Que é o procedimento judicial, ok? Tá? Procedimento judicial. O cara está devendo tributos. A procuradoria foi lá e executou o cara não tinha um centavo na conta, mas ele tinha um terreno bacana. Tá certo? O que acontece? A administração pública vai lá, né? E ele vai confiscar, não é isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai recolher esse terreno, vai executar, vai fazer uma execução dessa dívida e a entrega do terreno, né? O confisco do terreno vai ser o quê? Para pagar a dívida. Aí, nesse caso, né? Nesse caso, tá? Nesse caso aqui do procedimento judicial, não precisa de autorização legislativa. Aí depois, né, esse terreno, esse lote que a administração pública tomou do devedor, ele vai ser vendido, tá? Ele vai ser vendido para fazer caixa para restituir o valor, né? E aí, qual que vai ser a modalidade? Leilão. Leilão. Pronto, aí, explicadinho. São duas coisas, né? Quando a administração pública vai entregar um bem para pagar a sua dívida, né? Tá? Tipo vender, né? Dação em pagamento, não tem autorização legislativa. Agora, quando é no processo judicial, também não tem autorização legislativa, ou seja, você já está com... É uma das exceções, ó, voltando aqui, ó. Por que é importante esse detalhe? Para concurso, cara. Aqui, ó, autorização legislativa, né? Agora, em ambos os casos, né, você precisa do quê? Da sua avaliação, né? Precisa da avaliação para saber qual que é o preço de mercado. A linha B, tá? A linha B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Depois eu falo dos ressalvados, né? Doação, isso que mais acontece, né? Isso aí que mais acontece, por exemplo, eu vi muito isso acontecer no programa aí de habitação, né? Tem um programa federal da habitação, o que acontece? O cara fala assim, o governo federal, eu construo as casas populares e você faz a doação do terreno. Pronto. Você faz a doação do terreno. Então é o seguinte, entre prefeitura, tá? Entre duas prefeituras, prefeitura, estado, estado, prefeitura, prefeitura e união, união, estado, união, prefeitura, ok? Todas as pessoas políticas é dispensável, é permitida fazer doação, né? Então você faz uma doação e não precisa fazer leilão, doação direta, doação. Então a doação é muito importante, ok? Aí vem ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H, tá? O que acontece? As alíneas F, G e H, que a gente vai ver já em seguida aqui, são todas alíneas, né? São todas alíneas que falam sobre o quê? Vai falar sobre reforma agrária, vai falar sobre reforma agrária, vai falar sobre alienação, tá? A gente vai falar sobre isso já já, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º.
Tá? Vamos explicar aqui. Ó. Os imóveis doados com base na linha B, exatamente aqui, né, do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário, né? Olha aí, né? Olha que coisa interessante, né? Então, vamos supor o seguinte, né? Que a administração pública cedeu um terreno para a construção de uma escola, tá? 10 anos depois, essa escola mudou de lugar e ali não está mais funcionando uma escola. Não, aliás, o governo do estado doou um prédio para a prefeitura para funcionar uma escola, tá? E lá funcionou por 10 anos essa escola. Depois essa escola mudou de lugar. O prédio ficou desocupado. À luz da lei, o que acontece? 2 efeitos aqui, né? Primeiro efeito, que a prefeitura que recebeu, tá, o prédio do estado, ele não pode vender. Não pode vender. Segundo efeito do parágrafo 2º, ele vai ser devolvido a quem? Vai ser devolvido, tá, para o Estado. Isso que diz o parágrafo 2º, né? Vamos seguir. A linha C, permuta. Tá? Permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel, que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia e ocorrerá à tona de valores sempre que for o caso, né? Então aí pode ter uma permuta, né, entre as precípuas da administração. Eu dou um imóvel aqui, você dá outro ali, pronto, né? Agora, isso é entre a administração, tá? Ok, né? Letra D, investidura, tá? Investidura. E aí, professor, na letra D, eu vou ter que dar uma adiantadinha para vocês para explicar. Investidura. O legislador fez questão o quê? A legislação fez questão de conceituar o que vem a ser investidura, né? Aí você vai lá no direito civil, né, que eu tenho algum conhecimento aí, básico do direito civil, né? Mas segundo um amigo meu, esse meu conhecimento básico aí já é aprimorado para muitos, né? É o seguinte, né? Esquece um pouco, vem aqui com o prof aqui para explicar a investidura, né? É quando tem uma área sem documentação nenhuma, uma terra lá, o cara faz a primeira investidura ali, né? Então é o seguinte, vai regulamentar. Então é o investimento inicial daquela área. É mais ou menos isso. Com base nesse conhecimento de direito civil, a gente vai agora para o parágrafo 5º. Entende-se por investidura para fins desta lei a alienação, a venda, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previsto nessa lei, né? Então a gente viu lá, né? Ó, bens e serviços, né? Bens e serviços está no artigo 74, inciso 2º da lei. Tá? Então ele tem que ser, tem que estar inferior ou até 50%, né? Então ele pode ter o quê? Uma dispensa de licitação. Como é que você entende isso, né? Ah, vai fazer uma hidrelétrica, pronto, faz uma hidrelétrica e faz uma cidade para morar as pessoas perto para poder trabalhar na hidrelétrica, né? Obra de 10 anos, no final liquidou tudo, o cara ficou na casa. E aí, ele vai... Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.